eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão dando conta de fazer as atividades direitinho, tanto de língua portuguesa quanto de produção de texto? Estão passando os textos, as produções no final do livro? Nós vamos marcar uma data para recolher os livros para a gente olhar como é que tá. Combinado? Não deixe, então, acumular atividades, tá bom? Assistam às videoaulas. Quando não der tempo num dia, que às vezes tem outras videoaulas, outras atividades, vocês pausem, dão um tempinho, mas não deixem de fazer e de corrigir. Combinado? Hoje nós vamos iniciar fazendo a correção da página 140. Nós vamos abordar um tema muito interessante, né? E muito enriquecedor para a gente, para a nossa cultura. Você sabia que dezenas de línguas indígenas são faladas no Brasil? Ainda há, gente, dezenas de línguas faladas aqui. Tatu, capim, guaraná, mandioca, cafuné, jussara, moacir. O que essas palavras têm em comum? A origem na língua dos índios. Afinal, antes de os portugueses aportarem por aqui, as línguas faladas em nosso território eram todas indígenas e eram muitas, cerca de 1.200 idiomas. Mas sabe quantas restaram? Aproximadamente 180 línguas. Podemos dizer que no Brasil a maior parte das pessoas fala o português, ou podemos dizer que depois da chegada dos portugueses, mais de 1.000 línguas indígenas deixaram de existir. Olha que tristeza, gente! As que resistiram estão ameaçadas de extinção. A razão é a falta de conhecimento sobre a cultura indígena e a importância de sua preservação. Há muitas curiosidades sobre as línguas faladas pelos povos indígenas brasileiros. Para começar, elas são muito diferentes entre si. Algumas têm a mesma origem, como tiveram a mesma origem o português e o francês, por exemplo, que são derivados do latim. No caso das línguas indígenas, o tupi é a raiz das grandes famílias de línguas, como o tupi-guarani, que engloba cerca de 300 línguas faladas por índios de várias etnias. Muitas palavras, objetos, cidades, outros nomes que conhecemos atualmente têm origem neste grande grupo. Pesquise sobre isso e você irá se surpreender. E vai se surpreender também se souber mais sobre os índios. Eles não foram apenas os primeiros habitantes do território, que hoje chamamos de Brasil. Os povos indígenas contribuíram muito para a formação do que conhecemos como cultura brasileira. Preservar a cultura indígena é, portanto, manter viva a nossa história, é preservar uma parte importante da nossa identidade. Os indígenas brasileiros, depois de tantas perdas, encontram-se mais organizados, trabalhando e estudando para preservar as línguas, e ainda resistiram, assim como seus costumes. Essa consciência resulta na preservação de suas etnias também. Afinal de contas, quando uma língua desaparece, é sinal de que um povo desapareceu também. Gente, esse texto foi publicado na revista de Ciência Hoje das Crianças, por Ruth Monserrat, Departamento de Linguística da Faculdade de Letras do Rio de Janeiro. E ele nos traz, uma reflexão acerca desses povos que já habitavam, as nossas terras quando os portugueses chegaram aqui, que já tinham seus costumes, já tinham tudo organizado e não foi uma descoberta, O Brasil não foi descoberto, ele foi encontrado porque aqui já haviam moradores.
essa palavra descobrir, descobrimento, não combina muito com a realidade, não. Porque a gente descobre algo que ninguém nunca viu, ninguém nunca está. Agora, o Brasil já viu os habitantes aqui, não é verdade? Observe o título do texto. Você sabia que dezenas de línguas indígenas são faladas no Brasil? O que você respondeu? Que sim ou que não? Você pesquisou sobre isso? Eu não respondi aqui. Eu sabia sim, porque eu trabalhei numa instituição em que índios foram visitar, dançaram, e tinha um intérprete deles que nos contou sobre isso, que ainda havia, né, que ele estudava na cidade, fazia faculdade, mas que todos que tinham essa oportunidade voltavam para a aldeia para ensinar, para lecionar, para ser professores, mas também para preservar a língua deles, a cultura deles. E outra oportunidade que eu tive foi no Colégio Emaús. Quem estuda há mais tempo sabe que nossa escola foi visitada por um pai e um filho indígenas. Eles dançaram, eles tocaram, responderam as perguntas das crianças, são muito educados, falaram sobre educação na tribo deles. Foi um momento, né, em que uma mãe de uma aluna nos deu esse privilégio de ter esse contato e para dar essa oportunidade às crianças também de ter esse contato com o povo indígena. Foi muito prazeroso, foi muito gratificante, né? Eu espero que quando a gente for retornar nossas aulas presenciais, que a gente tenha mais momentos assim, para a gente conhecer a cultura, né? Na verdade, na íntegra. Correção da página 142. Com que intenção o autor inicia o texto? Fazendo uma pergunta ao leitor. O que ele quer com isso? Vamos ver? Ele tem a intenção de interagir com o leitor, de aproximá-lo do texto e da discussão acerca da extinção das línguas indígenas. E teve uma parte reflexiva aí, que se a língua está extinta, porque aquele povo também foi extinto, né? Afinal, quantas dezenas de línguas indígenas ainda são faladas no Brasil? Quantas dezenas? 18 dezenas. Se uma dezena são 10, 18 dezenas são 180. Então, nós ainda temos 180 dialetos indígenas no nosso Brasil, né? Esperamos que não sejam extintos, que sejam preservados. O que causou o quase desaparecimento das línguas indígenas no Brasil e por quê? A chegada dos portugueses por aqui, pois com certeza impuseram sua língua, cultura e seus costumes. E foi isso mesmo que aconteceu. Vocês já devem ter estudado em história, né? Sobre a chegada dos portugueses aqui, como foi. O que ameaça de extinção as línguas que restaram? Vamos ver? A falta de conhecimento sobre a cultura indígena e a importância de sua preservação. Hoje em dia, a população está muito mais consciente, né? Existem estudos, existem pesquisas, existem ONGs que investem, né, para toda essa preservação da cultura indígena. Então, isso é muito importante e muito bom para não haver, né, a extinção dessa cultura. Qual a raiz de origem das línguas indígenas do Brasil? A língua tupi. O português e o francês, o texto falou que foi a língua latim. E das línguas indígenas no Brasil foi a língua tupi. Qual a importância dos povos indígenas para o Brasil? Muita, gente. Eles não foram apenas os primeiros habitantes do território que hoje chamamos de Brasil.
Os povos indígenas contribuíram muito para a formação do que reconhecemos como cultura brasileira. Como se encontram os povos indígenas brasileiros hoje, depois de tantas perdas? Encontram-se mais organizados, trabalhando e estudando para preservar as línguas que ainda resistiram, assim como seus costumes. É isso que eu falei com vocês, que o indígena, um índio que era estudante, fazia faculdade, falou para a gente, né, numa visita, que ele estudava, mas que todos que estudavam voltavam para a aldeia para ensinar para eles o que aprenderam e principalmente ensinar a preservar a cultura, a língua, os costumes deles. Essa consciência resulta na preservação de suas etnias também. A qual consciência se refere a passagem acima? A consciência de quem são os indígenas, do seu valor, da importância de se organizarem. Leiam o significado de etnia, que aparece no dicionário. Etnia, quando se separa em sílabas, fica na etnia, substantivo feminino. Uma etnia é um grupo de pessoas que têm uma identidade comum em termos de cultura e de história, e muitas vezes também de língua, religião ou aparência física. Originários da Ásia, os povos da etnia cigana se espalharam pelo mundo. Rita Spechit, Márcia Fernandes, Fala Brasil, Dicionário de Língua Portuguesa. Em que sentido a palavra etnia foi usada na frase acima? Na identidade comum em termos de cultura e história dos povos indígenas. Releia a frase final do texto. Afinal de contas, quando uma língua desaparece, é sinal de que um povo desapareceu também. Explique essa frase. Não sei o que vocês colocaram. Olha aqui que eu coloquei. Se uma língua deixa de ser falada, é porque já não existe mais falante dela. À medida que os índios foram sendo exterminados, a língua desapareceu também. Isso está lá no texto também, né? Se vocês colocaram uma resposta parecida, está certa. No início do texto, aparecem algumas palavras do português originárias das línguas indígenas: tatu, capim, guaraná, mandioca, cafuné, jussara, moacir. Você conhece outras palavras de origem indígenas? Tem muita gente. Se não conhece, mãos à obra. Procure encontrar pelo menos mais 10 palavras. Depois, coloque-as em ordem alfabética e escreva uma frase com cada palavra. Ilustre algumas delas e está pronto seu pequeno glossário indígena. Eu só coloquei aqui as palavras, em ordem, não estão em ordem alfabética, as que eu coloquei. Mas vocês deveriam colocar em ordem alfabética, fazer a frase, né? Ilustrar. Abacaxi, depois seria aqui, olha, arapuca. Depois, caju, catapora, cupim, gambá, guri, ipiranga, jacaré, xará e pipoca. Pipoca achei até interessante quando eu fui olhar. Pipoca de origem indígena também, gente. Quais vocês colocaram? Colocou uma parecida dessas que eu coloquei? Fizeram as frases direitinho? Quando a gente pegar o livro de vocês, nós vamos ter, né, a oportunidade de observar isso tudo. Também, gente, tinha um desafio lá para vocês fazerem. Encontre no caça-palavra nome de povos indígenas. A tribo que eu conheci uma vez é Chavantes, do Mato Grosso do Sul. E a outra eu esqueci o nome. A que foi no colégio eu esqueci o nome de que tribo pertencia. Então aqui, nesse caça-palavras, tem Ticuna, Pataxó, Calapalo, Aiquepuara, Piaroa, Tupiniquim eu já ouvi falar muito, Chiquirim, Axaninca, Guarani, Chavante é a tribo que eu conheci, Bororó,
e Yanomami. Yanomami já vi falar muito. Tinham muitos conflitos entre brancos e Yanomamis há umas décadas atrás. Nambiquiwara, Kayapó e Awalapit. Parece que é isso mesmo, gente. Então, as palavras estavam na vertical, na horizontal e na diagonal também, olha. Aqui, ó, Chavante, Arauaipique, né? Tá na diagonal. E as outras estão na vertical e na horizontal. Foi bom, né, gente? A gente conversar sobre esse texto, esse tipo de texto, reflexivo também, falando dos índios, né? Que é um povo de uma cultura tão rica, que nos ensinou tanto, que nós aprendemos tantas coisas com eles, saber da importância de conscientizar as pessoas quanto à preservação, né, das terras que eles ocupam atualmente, que eles usavam a natureza e usam para sobreviver. E infelizmente, gente, existem contrabandos que eles usam índios para fazer coisa errada, mas é o homem branco, né? Infelizmente. E ainda existem, eu dei uma olhadinha, ainda existem tribos bem isoladas que tiveram poucos contatos com brancos. Ainda existem, pouquíssimas, mas existem. Gente, hoje nossa videoaula ficou por aqui. Eu não estou avançando com conteúdo, por quê? Porque eu quero fazer uma revisão das nossas últimas videoaulas. E como que eu vou fazer essa revisão? Eu vou deixar um para casa aqui, olha, tá aqui. Vocês vão ter que pausar o vídeo para vocês observarem o que eu estou pedindo. Vocês vão fazer esse para casa no caderno de vocês. Precisa de copiar a pergunta? Não precisa, mas como sempre eu falo, quando você lê só a resposta, fica muito abstrato. Então, o bom aluno não faz nem essa pergunta, se precisa de copiar a pergunta. Ele já vai, copia e faz. É muito melhor para vocês mesmos. Que olha, em seu caderno de língua portuguesa, responda e dê exemplo em cada caso. O que é um verbo auxiliar e verbo principal de exemplos? Olha, tem no livro e tem nas videoaulas anteriores também, vocês podem retornar. O que são advérbios? Cite pelo menos 5 e classifique-os. O que são homônimos e parônimos? Dê 2 exemplos de cada um. O que é frase? Dê 2 exemplos de frase. O que é oração? Dê 2 exemplos também. Quando usamos tem, sem acento, tem com acento, vem, sem acento e vem. Escreva uma frase usando cada caso. Como são classificados os numerais? Dê exemplos. Quando usamos porquê, porquê, porquê e porquê. Escreva uma frase com cada caso. Então, aqui é uma pequena revisão dos últimos conteúdos que nós vimos, tá bom? Mas depois a gente vai fazer juntos. Aqui eu vou voltar corrigindo essa atividade na próxima videoaula, mas depois nós vamos fazer juntos aqui muitas atividades, porque à medida que a gente vai fazendo, a gente vai esclarecendo as dúvidas, vai memorizando melhor, né? Vai voltando a um conteúdo que nós estudamos pouco mais nos vídeos anteriores e para haver um aprendizado melhor, né, uma fixação de conteúdo para vocês fazerem uma boa avaliação, combinado? Então aqui o para casa hoje ficou aqui. Pausem o vídeo para vocês terem a oportunidade de fazer direitinho, combinado? Não deixem de fazer, gente. Como eu sempre falo com vocês, o aprendizado é de vocês, tá bom? Então, gente, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.